Shalom, Hashem, Baruch Rabá. Eu sou o pastor Flávio Souza e é um prazer ter você aqui neste canal. Nos últimos dias nós temos nos deparado com uma enxurrada de notícias a respeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos visto noticiários que vão quase que nos dando notícia tempo a tempo, atualizados momento a momento, mostrando a invasão, os acontecimentos, as atitudes, o que está se desenrolando e até os efeitos. Economistas, especialistas, comentaristas estão falando sobre isso. Ou seja, isso está na boca de todo mundo. E a preocupação comum é, e nós, como vamos ser afetados sobre isso? Os noticiários dão as notícias e apresentam as circunstâncias. Porém, nesse vídeo eu quero compartilhar com você aquilo que a mídia, a maioria pelo menos da mídia, não está compartilhando. Um ponto de vista diferente. Como é que os cristãos estão se relacionando no meio desse conflito? Como é que a igreja ucraniana está vivenciando este momento? Nós temos vídeos de orações em estação de metrô, nas praças, mas eu quero compartilhar contigo aqui algo extraordinário, compartilhado inclusive por uma autoridade da mídia que está lá na Ucrânia. Esse relato que eu vou compartilhar aqui tem sido divulgado em alguns portais na Europa e em alguns lugares do mundo. No Brasil eu não vi falar muito sobre isso, porém eu quero compartilhar contigo. Que relato é esse? Esse relato é do diretor da agência CBN News da Ucrânia, que compartilhou o testemunho de um soldado que em linha de frente de batalha foi surpreendido por vários tanques russos que vinham contra ele e o grupo que estava com ele. Naquele desespero, temendo pelas suas vidas, ele compartilha. Ele viu ali uma situação sem escapatória, sem possibilidade. E como último recurso, ele resolve ligar para o seu pai. E para o seu pai, ele liga e pede para o pai, que faça alguma coisa por eles. Ore, faça alguma coisa. E o seu pai, sabe o que o seu pai faz? O seu pai, um cristão, entra em contato com a sua igreja, com os irmãos da sua igreja e começam a orar. Orar para que Deus intervenha. E é extraordinário. O jornal, você vai ver aqui ao lado a notícia vinculada por Ruth Rivera, que ela compartilha com detalhes o efeito do que aconteceu. E o relato do diretor da CBN, que dá-nos a ideia da grandiosidade do milagre que aconteceu. Porque no dia seguinte do pedido do filho para o pai, e o pai intervir com a igreja em oração, ele entra em contato com o pai para testemunhar um milagre sobrenatural. Em suas palavras, diante deles, raios surgiram do céu. Raios surgiram e clarões de todos os lados. E no dia seguinte, eles se depararam com as tropas russas que estavam se aproximando totalmente destruídas. Os tanques, os armamentos de guerra destruídos, sem explicação alguma. Inclusive, esse relato não é só dele, vários outros soldados que estavam com ele também na linha de batalha compartilham do mesmo testemunho. Você pode ver aqui no noticiário aqui ao lado como é compartilhado de forma surpreendente. Alguns noticiários estão vinculando isso com uma manifestação de OVNIs, objeto voador não identificado, extraterrestres. O fato é que um filho pediu para o pai clamar juntamente com a igreja e o milagre aconteceu. O milagre aconteceu por causa da oração. O milagre em pleno 2022, milagres continuam acontecendo. Milagres extraordinários continuam acontecendo. E para você que gosta de história, para você que conhece a história, fica inevitável se lembrar de 1967 e a Guerra dos 6 Dias, quando um grupo de nações árabes e Egito se juntaram para ir contra Israel. De forma surpreendente, surpreendendo eles. Um verdadeiro mar de soldados contra o pequeno país Israel, que visivelmente não tinha condição alguma de suportar esse ataque. Porém, miraculosamente eles são preservados da derrota. Eles são preservados de serem dizimados. E vários relatos, inclusive, que estão presentes em documentários aí, que você pode ver facilmente nas redes sociais, você vai ver como Deus operou miraculosamente. Como nós estamos vendo lá na Ucrânia, através da oração, Deus continua pelejando pelo seu povo. E eu quero aqui compartilhar com você, para ilustrar isso, alguns relatos. Vamos dar uma olhada? Alguns relatos de pessoas que estiveram lá, especialistas também, de um documentário. Eu vou colocar aqui em tela, bem pequenininho, para você vai poder ouvir o relato. Olha que coisa extraordinária.
olha como Deus defende o seu povo. Olha como Deus age. Deus age e surpreende. Vamos lá, fica ligado aí. Olha esses testemunhos lá de Israel, lá do tempo da Guerra dos 6 Dias em 1967. Para você que gosta de história, para você que gosta de pesquisar, vale a pena. Tem vários vídeos na internet que falam dessa guerra. Mas o que eu vou compartilhar aqui são relatos do sobrenatural. Relatos que vão apresentar um ponto de vista diferente. Notícias que normalmente não saem no jornal, mas que é fácil. Se as teorias da conspiração não podem explicar a surpreendente vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias e não havia nenhuma arma secreta, devemos procurar outra opção. Talvez tenha havido uma intervenção de outro tipo que... Estou convencido de que houve intervenção divina na Guerra dos 6 Dias. Comparando os dois exércitos, o seu tamanho, o número de soldados e comparando também o impressionante maquinário, você vê que era impossível isso ter acontecido sem uma ajuda externa. Israel era uma nação contra um mar de estados árabes. Parecia que iríamos perder e deixar de ser uma nação entre nações. Quando vencemos, especialmente quando liberamos a cidade sagrada de Jerusalém, não tínhamos a menor dúvida que essa era mesmo uma guerra, uma vitória projetada por Deus. Vários acontecimentos da Guerra dos 6 Dias são muito difíceis de explicar. Parecem pertencer mais a um âmbito sobrenatural do que natural. Sempre pareciam estar atuando a favor de Israel. Um cabo feminina estava num jipe com o comandante do regimento de uma unidade de blindados quando viu imediatamente surgir um fogo imenso em seu caminho. O comandante não conseguia ver nada, e a moça, pensando que os óculos dele estivessem cobertos de areia, gritou para que ele desviasse para o lado. Ele se convenceu do perigo, pois conhecia a moça o bastante para confiar em seu julgamento, embora não visse nada no caminho. Mesmo assim, desviou para uma outra passagem que surgiu entre as dunas. A coluna de veículos atrás deles o seguiu. Apenas um jipe continuou no caminho original. De repente, houve uma terrível explosão e fogo. O jipe que continuou no caminho tinha entrado num campo minado dos egípcios. Esse seria apenas um exemplo fortuito das areias do deserto pregando peças na visão de alguém? Ou o cabo de fato teve uma visão que a avisou do perigo à frente? O mais importante é por que essa guerra estava repleta de tantos exemplos e acontecimentos inexplicáveis que agiram em favor de Israel. O real milagre da Guerra dos 6 Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. E Israel subitamente emergiu vitoriosa. Para a surpresa de todos, acho que o poderio ocidental e todo mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres. Surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão, do Monte do Templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios. Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar aqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, podia ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você.
Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance, e eles responderam: não pudemos matá-lo porque quando estávamos prontos para atirar, de repente apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele, prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles os seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar, um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos, prontos para atirar. E eles disseram: estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Você viu esse testemunho? Você viu isso? Está documentado. São especialistas, estudiosos, que tiveram contato com pessoas que relataram, com pessoas que vivenciaram a experiência do sobrenatural lá em 1967. Olha, querido, a Bíblia Sagrada diz, no livro dos Salmos, Salmo de número 47, o verso de número 7, que diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus continua livrando, Deus continua atendendo a oração do seu povo, ainda que muitos, infelizmente, não dão mais crédito ao poder da oração. A oração continua operando o sobrenatural. Deus continua guardando o seu povo. Deus continua guardando as nossas vidas pela sua misericórdia, por sua bondade. O que nós vimos aqui no relato, no testemunho do soldado ucraniano, é uma evidência, uma prova de como Deus ainda continua atendendo a oração do seu povo, atendendo o clamor do seu povo. Queridos, olha só, se você que está me assistindo aí, está com uma causa impulsiva, acredite. Do mesmo jeito que Deus livrou agora na guerra da Ucrânia, do mesmo jeito que Deus operou milagres sobrenaturais lá na guerra dos 6 dias com Israel, contra esse conglomerado de nações que vinham contra ele de forma avassaladora, Deus continua livrando o seu povo. Deus continua, clame a Ele, busque a Ele, peça a sua misericórdia, peça a Ele o socorro para a solução do teu problema, porque Ele tem algo para fazer, mas você precisa clamar. Você precisa entender que a tua oração tem poder, que a tua oração é poderosa. Clame a Deus, eleve a sua voz em oração, recorra a Deus, não importa onde você esteja, não importa que estado você esteja, Deus continua operando milagres sobrenaturais. Eu sou o pastor Flávio Souza e eu te agradeço por vir comigo até o final deste vídeo, compartilhando aqui essas notícias e essas informações para a sua edificação. Aproveita, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, manda ele aí para seus amigos, grupo da família, para os conhecidos, manda para todo mundo. Vamos edificar vidas, porque Deus continua livrando o seu povo. Deus abençoe. Até a próxima, querendo Deus.